Naquele dia eu tinha saído cedo, não por necessidade urgente. A cerca do Pasto Norte podia esperar. O milho ainda estava verde e o céu não prometia chuva. Saí porque a casa havia ficado pequena demais de madrugada, como acontece às vezes quando o silêncio pesa mais do que o trabalho. Há noites assim. Você acorda antes do galo, olha o teto e a cama parece um lugar que não foi feito para uma pessoa só. Levantei, botei a chaleira no fogo, bebi o café de pé mesmo, encostado na pia, e fui. Montei o raio, que não é nenhum raio. É um cavalo velho de passo manso e orelha baixa, igualzinho a mim. Tomamos a estrada de terra que corta o cerrado em direção à vila. Não tinha nada que buscar lá. Às vezes a gente vai só para ver gente, para lembrar que ainda existe. Meu nome é Teodoro Alves Cândido, tenho 43 anos, ou 44. Perdi a conta num ano que prefiro não nomear. Sou dono de uma fazenda de 280 alqueires no interior do Maranhão, herdada do meu pai, que a herdou do avô dele. Terra boa, de cerrado e campo limpo, com um córrego que não seca nem no auge do verão. Já fui mais rico do que sou. Já fui mais feliz também. Fui casado. Anita se chamava minha mulher. Morreu no parto do nosso primeiro filho, numa madrugada de setembro que eu peço a Deus para esquecer e Ele nunca me concede. O menino viveu 7 horas. 7 horas que eu passei segurando uma coisa que cabia nas minhas mãos e que foi embora antes que eu aprendesse o nome certo de pai. Chamei ele de Pedro. Não chegou a saber disso. Depois disso, enterrei os dois no mesmo dia. Tem coisas que a gente não conta para ninguém. Não porque seja segredo, é porque as palavras não alcançam. Você tenta explicar e a pessoa faz uma cara de condolência, aperta o seu ombro, fala força, irmão. E você entende que o que aconteceu com você é grande demais para caber na boca dos outros. Então, a gente aprende o silêncio. Aprende e exagera. Nos anos seguintes, a fazenda foi minha companhia e minha punição. Trabalhei feito quem não quer pensar. Abri pasto novo onde não precisava. Cerquei área que ninguém usaria tão cedo. Acordava com o escuro e deitava com o escuro. E no meio ficava a lida, que é, entre outras coisas, uma forma de não ficar parado. Meu irmão Ernesto tentou me trazer de volta ao mundo algumas vezes. Apareceu uma tarde com uma viúva da cidade, mulher bonita e de bom trato, que ficou constrangida o tempo todo porque eu não sabia conversar. Outra vez, me levou a uma festa de São João, onde eu fiquei no canto bebendo cachaça e olhando a fogueira como quem espera que ela responda alguma coisa. Depois, Ernesto desistiu. Foi embora para o Pará, casou de novo, teve filhos, manda carta uma vez no ano. Eu respondo quando consigo. A família do meu pai se afastou também, aos poucos. Não por briga, por incômodo. Homem que não sorri, que não vai à festa, que não faz plano. Esse homem cansa. Cansa quem quer animar e não consegue. Então, a gente vai ficando à margem, e a margem vai ficando confortável. E um dia, você olha em volta e não tem mais ninguém para quem ligar se precisar. Eu tinha o raio. Tinha o Beleza, meu cachorro sem raça e sem nome bonito. Tinha a terra. Era suficiente para viver. Não era suficiente para mais nada. Naquela manhã, quando o sol já estava alto o bastante para esquentar as costas, mas ainda não pegava forte, eu vi a carroça. Estava parada no meio da estrada, com uma roda torta encostada na sarjeta de terra. Um dos raios havia partido. A carroça estava carregada de tecido enrolado em papel pardo. Encomenda, pelo jeito. O cavalo estava amarrado num galho à beira da estrada, paciente como os cavalos velhos são. Ela estava sentada na beira da valeta. Não chorava, não gritava, não fazia nada que pedisse socorro de longe. Estava apenas sentada, com os joelhos juntos, as mãos abertas sobre o vestido de algodão desbotado, olhando a estrada como quem olha o próprio destino e não sabe bem o que fazer com ele. Desci do raio devagar. Não gosto de assustar. Boa tarde, disse eu. Ela levantou os olhos.
Eram escuros, fundos, e tinham aquela coisa que às vezes a gente vê em gente que carregou peso demais por tempo demais. Uma calma que não é paz, é exaustão que aprendeu a parecer calma. Boa tarde, respondeu ela. Olhei a carroça. A roda tinha conserto. Não era serviço de ferreiro, era serviço de paciência e ferramenta certa. Por sorte, eu sempre carrego no alforge um cabo de madeira reserva, arame recozido e o chave de boca que o meu pai me ensinou a nunca deixar em casa. "Rebus, posso ver?" perguntei, já me agachando ao lado da roda. Ela não respondeu. Eu entendi que sim. Trabalhei uns 20 minutos. Ela ficou de pé, alguns passos atrás, sem oferecer ajuda e sem atrapalhar. Quando levantei e sacudi a poeira das mãos, a roda estava firme o suficiente para aguentar o retorno. "Vai durar até a vila", disse eu. "Mas manda consertar direito assim que chegar." Ela assentiu. Fui buscar meu cantil e ofereci a ela. Ela olhou o cantil. Depois olhou para mim e eu vi o momento em que ela decidiu confiar. Bebeu com cuidado. Devolveu sem derramar. "Obrigada", disse ela. E na voz havia algo que não era só agradecimento pela água. Era mais antigo do que isso. Perguntei se ia conseguir levar a carroça sozinha. Ela disse que sim. Perguntei para qual direção ela ia. Ela apontou para o leste, que era justamente o caminho contrário da vila. Fiz as contas em silêncio. A estrada para leste levava à fazenda do coronel Antenor, que eu conhecia de fama. Homem de mão pesada e fala grossa, e depois se perdia em mata fechada. Não tinha nada além por pelo menos 3 léguas. "Não tem vila nesse sentido", disse eu. "Eu sei", disse ela. Houve um silêncio. Não perguntei mais nada. Não era meu lugar, mas tampouco fui embora. Fiquei parado ali, com o chapéu na mão, olhando o horizonte como ela havia feito antes. "Minha fazenda fica a 1 hora dessa estrada", disse eu por fim. "Se precisar parar antes de seguir, tem água, tem sombra e tem silêncio." Ela me olhou de um jeito que não consigo descrever direito. Não era gratidão, não era desconfiança, era avaliação. O tipo que uma mulher aprende a fazer quando o mundo inteiro já a avaliou do jeito errado. "O senhor não sabe quem eu sou", disse ela. "Não", respondi. "Mas sei que essa roda não aguenta 3 léguas de terra." Ela ficou quieta por um tempo. O vento mexeu no vestido dela. O cavalo dela bateu o casco no chão. "Me chamo Rosalina", disse ela por fim. "Teodoro", respondi. E foi assim que começou. Sem promessa, sem drama, sem nada além de uma roda quebrada e 2 silêncios que, por algum motivo que eu ainda não entendesse, combinavam. Ela subiu na carroça. Eu montei no raio. E seguimos juntos pela estrada que nenhum dos dois havia planejado tomar naquele dia. Eu não costumo trazer ninguém para casa. Não é desconfiança. Ou não é só isso. É que a casa de um homem sozinho tem uma linguagem própria, feita de ausências e de coisas fora do lugar. E levar alguém para dentro dela é como abrir um caderno que você não mostrava para ninguém. A casa fala antes de você. Diz o que você é antes que você decida o que mostrar. A minha dizia coisas que eu preferia não explicar. Entramos pelo portão de madeira que range desde que me entendo por gente e que nunca consertei, porque o rangido virou aviso. Quando ouço, sei que alguém chegou. O terreiro estava limpo, pelo menos. O Beleza apareceu correndo, latiu uma vez para ela por obrigação e depois ficou farejando a barra do vestido com aquela intimidade sem cerimônia que só os cachorros têm. "Não morde", disse eu. "Eu sei", disse ela. E abaixou a mão devagar para ele farejar a palma. O Beleza lambeu os dedos dela e foi embora. Animais sabem de coisa que a gente leva semanas para entender. A varanda estava com 2 tábuas soltas e um banco com o encosto quebrado que eu havia empurrado para o canto com intenção de consertar num domingo que ainda não chegou. Ela não comentou. Passou o olho e seguiu. Abri a porta. A sala era simples e estava, como sempre, com aquela desordem específica de quem vive sem testemunha.
Um par de botas perto da mesa que deveria estar no corredor, uma xícara esquecida sobre um livro velho de agronomia, um casaco jogado no encosto da cadeira desde quando eu não sabia dizer. A janela estava fechada e o ar cheirava a madeira velha, couro e café de ontem. Ela entrou sem hesitar. Ficou de pé no meio da sala, olhando ao redor com aquele mesmo olhar de avaliação que havia me dirigido na estrada. Não de julgamento, mas de leitura. Como quem aprende um lugar antes de decidir o que fazer nele. Pode sentar, disse eu, puxando a cadeira da mesa. Posso ajudar com alguma coisa, disse ela. Não como pergunta, como oferta. Não precisa, disse eu. Descanse. Ela sentou, mas não relaxou. Ficou com as costas eretas e as mãos juntas sobre a mesa, como alguém que não aprendeu a ocupar espaço sem pedir licença. Eu acendi o fogo e botei o feijão que havia sobrado do almoço para esquentar. Tinha arroz frio, um pedaço de carne seca que eu havia dessalgado de manhã sem saber por quê. Às vezes o corpo sabe de coisa antes da cabeça, e farinha. Não era refeição para receber visita, era o que havia. É simples, disse eu, pondo o prato na mesa. É comida, disse ela. Comemos os dois sem muita conversa. Não era silêncio de constrangimento. Era o tipo de silêncio que existe quando duas pessoas estão cansadas do mesmo jeito e não precisam fingir disposição. Ela comeu com cuidado, mas sem deixar nada. Eu notei isso. Pessoa que deixa comida no prato não passou fome de verdade. Pessoa que limpa o prato até o fim conhece a diferença entre ter e não ter. Depois do café, que eu fiz mais forte do que o costume, por algum motivo que não soube nomear, ela ficou olhando pela janela que eu havia aberto. Lá fora, o terreiro pegava a tarde de frente. O sol estava descendo e pintava o cerrado daquela cor de ferrugem que eu sempre achei bonita demais para o tanto de tristeza que ela carregava. Sua terra é grande? Perguntou ela. 280 alqueires, respondi. Metade em pasto, um quarto em mata de galeria. O resto é campo limpo e uns 2 alqueires de roça. Planta o quê? Milho, um pouco de mandioca, feijão para o gasto. Fiz uma pausa. Tinha mais variedade quando a casa era mais cheia. Ela não perguntou o que eu quis dizer com aquilo. Apenas assentiu, devagar, como quem entende sem precisar de detalhe. Foi então que ela viu o retrato. Estava na prateleira ao lado da janela, entre um relógio parado e uma garrafa de cachaça que eu guardava para visita e nunca abria porque visita não aparecia. Era uma fotografia pequena, em papel já amarelado, dentro de uma moldura de madeira que o cupim havia começado a trabalhar. Anita, no dia do nosso casamento, vestido branco, cabelo preso com flor, sorrindo de um jeito que eu nunca mais vi em nenhuma outra pessoa. Rosalina olhou o retrato por um momento e depois desviou o olhar. Não com pressa, mas com o respeito de quem reconhece um espaço sagrado e não entra nele sem ser chamado. Aquilo me pegou de um jeito que eu não esperava. A maioria das pessoas, quando via o retrato, fazia uma das duas coisas. Ou perguntava quem era, com aquela curiosidade que disfarça de cuidado, ou fingia não ter visto, olhando para outro lado de forma tão deliberada que ficava mais óbvio ainda. Rosalina não fez nem uma coisa nem outra. Viu, reconheceu, respeitou, seguiu. Isso era mais raro do que parecia. Você pode ficar o quanto precisar, disse eu. Não sei por que disse naquele momento. Saiu antes que eu pensasse direito. Ela me olhou. O senhor não me conhece, repetiu ela. A mesma frase da estrada, mas com um peso diferente. Desta vez não era aviso, era quase pergunta. Não, disse eu de novo, mas sei reconhecer pessoa que está no limite. Dei uma pausa. Já estive lá. Ela ficou quieta por um tempo longo. O Beleza entrou pela porta aberta e se deitou debaixo da cadeira dela com aquela propriedade de cão que escolhe dono. Eu não sou quem eles vão dizer que sou, disse ela por fim. Devagar, como quem coloca um fardo no chão e ainda não tem certeza se pode largar de vez. Aqui ninguém disse nada ainda, respondi. Ela olhou para as próprias mãos. Havia calos nas pontas dos dedos, o tipo que agulha faz.
Havia também uma marca antiga no pulso esquerdo fina, que podia ser de trabalho ou de descuido, ou de coisa que eu não tinha direito de perguntar. Tenho um quarto no fundo, disse eu, levantando para lavar os pratos. A janela trava, a cama é boa, e eu acordo cedo, mas trabalho longe da casa. Você não vai me ver até o meio-dia. Ouvi o silêncio dela pesar e depois aliviar. Obrigada, Teodoro, disse ela. E daquela vez havia algo diferente no obrigada. Não era mais pela água. Era por alguma coisa que ela talvez não soubesse ainda nomear. Eu tampouco sabia. Lavei os pratos, dei boa noite e fui para o meu quarto. Fiquei um tempo deitado olhando o teto, ouvindo o cerrado lá fora, o canto do João de Barro tardio, o vento nas folhas do pequi, o coachar distante dos sapos no córrego. Tinha uma pessoa dormindo sob o meu teto pela primeira vez em muitos anos. E a casa, que havia ficado quieta demais por tempo demais, parecia ter mudado um pouco de tom. Não sei explicar melhor do que isso. Só sei que demorei para dormir e que desta vez não foi por causa da dor. Acordei antes do sol, como sempre. Há muitos anos que o meu corpo não espera o galo. Acorda sozinho no escuro, com aquela consciência imediata de quem aprendeu que deitar a guarda custa caro. Levantei devagar, botei a calça e a camisa de trabalho, calei as botas sem acender o lampião para não fazer barulho e saí pela porta dos fundos direto para o terreiro. O céu estava roxo ainda. O orvalho molhava a grama e a névoa fina subia do córrego, lá no fundo do pasto. O Beleza me seguiu com a língua de fora, feliz como cachorro que não carrega a memória ruim. Eu invejo isso nele. Fui cedo para o Pasto Norte, onde a cerca precisava de atenção. Trabalhei por 3 horas sem parar, esticando arame, repondo mourão podre, batendo grampo com o martelo num ritmo que a gente vai pegando com os anos e que vira quase meditação. Trabalho físico tem isso, exige o corpo inteiro e deixa a cabeça vazia de um jeito que não é tristeza nem alegria, é só presença. Eu precisava disso. Fiquei pensando no que havia feito. Não me arrependi, mas pensei, trouxer uma mulher estranha para dentro de casa não era coisa que eu fizesse. Não era coisa que eu fizesse com nenhuma pessoa, homem ou mulher. A fazenda era meu mundo fechado, e eu havia me acostumado com o fechado. Abrir porta tem consequência. Consequência dá trabalho. E eu já estava cansado antes mesmo de saber do quê. Mas havia algo naquele olhar dela que não me deixou fazer diferente. Não era beleza, embora ela fosse bonita de um jeito seco e sem enfeite que combina com o cerrado. Era outra coisa. Era o olhar de quem já perdeu a ilusão, mas não perdeu o eixo. De quem apanhou do mundo e ficou de pé, não por coragem heróica, mas porque sentar no chão também dói. Conheci esse olhar. Vi no espelho por anos. Voltei para casa perto do meio-dia. Entrei pelo porteiro e parei. O terreiro estava varrido, não varrido como eu varria, que era o suficiente para não ter lama na entrada. Varrido com cuidado, o cisco ajuntado num canto, os vasos de barro que estavam tombados havia semanas, recolocados na beira da varanda. O banco com o encosto quebrado estava encostado na parede de um jeito que não atrapalhava a passagem. As tábuas soltas do assoalho da varanda eu ainda não tinha olhado. Entrei na casa. A sala estava diferente. Não estava irreconhecível. Ela não havia mexido nas minhas coisas, não havia reorganizado de forma que me fizesse sentir estranho. Havia apenas tirado o que estava no lugar errado. A xícara esquecida voltou para a cozinha, o casaco foi para o gancho do corredor que existe justamente para isso e que eu ignorava há meses, as botas foram para a entrada. A janela estava aberta e entrava uma luz que eu havia esquecido que aquela sala recebia. O retrato de Anita estava no mesmo lugar. Ela não havia tocado nele. Da cozinha vinha cheiro de comida. Entrei e encontrei Rosalina de costas para mim, mexendo uma panela no fogão a lenha com a naturalidade de quem cozinha no próprio espaço.
Havia farinha de mandioca numa tigela, o resto da carne seca que eu havia deixado na tábua e um caldo escuro que cheirava a louro e cominho. Não precisava, disse eu. Precisava não, disse ela sem se virar. Mas estava tudo aí e o fogão estava frio. Havia uma diferença entre as duas coisas e ela sabia. Eu também sabia. Lavei as mãos, sentei. Ela serviu os dois sem perguntar se eu queria. Comemos. A comida estava boa, melhor do que eu fazia, o que não era difícil, porque eu cozinhava por obrigação faz anos, sem gosto nem capricho. Ela havia temperado com o que encontrou, mas com mão que entendia o que fazia. Você cozinha bem, disse eu. Cozinhei para muita gente por muito tempo, disse ela, e havia naquilo um peso que não era orgulho. Era história. Não perguntei. Aprendi cedo que há hora para perguntar e há hora para ouvir o que a pessoa decide contar. Depois do almoço, eu fui consertar as tábuas da varanda. Peguei o martelo, os pregos e as tábuas de sobra que ficavam no galpão. Trabalhei com cuidado, testando cada peça antes de pregar, o jeito que meu pai me ensinou. Madeira não perdoa pressa, Teodoro. Rosalina apareceu com 2 cafés. Sentou no banco de encosto quebrado, que ela havia encostado de lado, justamente para poder sentar no assento, sem se apoiar no encosto. Uma solução pequena e prática que eu não havia pensado em 4 meses de banco quebrado. Ficamos assim por um tempo. Eu trabalhando, ela com o café, os dois olhando o cerrado que ficava além do terreiro. O vento tinha aquele cheiro de fim de seca que é terra quente e capim ressecado e alguma coisa verde tentando insistir. Tem muito serviço aqui, disse ela. Tem, concordei. Faz tempo que é só eu. Antes tinha mais gente? Fiz uma pausa antes de responder. Não porque a pergunta fosse invasiva. Era simples. Mas respostas simples às vezes têm raiz funda. Tive peão por anos, disse eu. Depois fui dispensando. Quando a vida encolhe, a fazenda também encolhe. Você vai tocando o que consegue tocar sozinho e o resto vai virando mato. Ela assentiu. Olhou para a cerca ao fundo do terreiro que estava torta num trecho. Essa cerca ali vai ceder com a próxima chuva forte, disse ela. Olhei para onde ela apontava. Tinha razão. O mourão estava inclinado e o arame frouxo. Eu havia notado há semanas e deixado para depois, como deixo muita coisa para depois. Eu sei, disse eu. Posso ajudar, disse ela. Olhei para ela. Ela encarou de volta sem encolher. Havia naquilo uma seriedade que não era teimosia. Era dignidade. A dignidade de quem não quer ser tratado como peso. Você já trabalhou com cerca? Perguntei. Trabalhei com tudo, disse ela. Seco, direto, sem se gabar. Eu acreditei. Naquela tarde trabalhamos juntos na cerca. Ela segurou o mourão enquanto eu apiloava a terra, esticou o arame quando eu pedi, bateu grampo com uma firmeza que me surpreendeu. Não falou mais do que o necessário, aqui, assim pronto, e não fingiu que sabia o que não sabia, mas aprendia rápido e não repetia erro. Terminamos quando o sol estava quase na linha do horizonte. Voltamos para a varanda sem combinar. O Beleza veio sentar entre os dois como se aquilo fosse rotina de anos. Eu tirei o chapéu e passei a mão no cabelo. Ela olhou as próprias mãos, sujas de terra e com um arranhão novo no dorso da direita, onde o arame havia tocado. Dói? Perguntei. Não, disse ela. Fui buscar o frasco de álcool e voltei. Ela não recuou quando eu limpei o arranhão. Apenas ficou olhando com aquela calma que eu já estava começando a reconhecer. Não era indiferença à dor. Era costume dela. E isso me disse mais sobre a vida dela do que qualquer explicação teria dito. Amanhã tem mais serviço no Pasto Sul, disse eu, guardando o frasco. Se quiser. Ela olhou para o cerrado escurecendo. Quero, disse ela. Entramos. Ela foi preparar a janta. Eu fui cuidar do raio no estábulo. E enquanto tirava o suor do cavalo com a almofaça, fui pensando que havia algo de estranho acontecendo naquela fazenda que havia ficado velha de silêncio. Não era alegria. Era cedo demais para a alegria. Era outra coisa, menor, mais honesta. Era o som de 2 pares de passos numa casa que havia esquecido como era ter mais de um. Foi numa tarde de quinta-feira que eu descobri que ela costurava. Não que fosse segredo, mas há coisas
que a pessoa guarda não por esconder, e sim porque ainda não encontrou o momento certo de mostrar. Como se precisasse primeiro saber que o chão é firme antes de pousar o que é frágil. Eu havia voltado mais cedo do que o costume naquele dia. O serviço no Pasto Sul havia terminado antes do esperado. A roçada estava mais adiantada do que eu pensava, e as nuvens que chegavam do norte prometiam chuva antes do escurecer. Guardei a foice, trouxe o raio de volta ao pasto de cima e vim andando pelo atalho que corta o cerrado atrás da casa. Entrei pela porta dos fundos sem fazer barulho, não por intenção, simplesmente porque é o jeito que aprendi a me mover dentro de casa, quieto, sem ocupar espaço demais, como se eu ainda precisasse de licença para estar no lugar que é meu. Ela estava sentada à mesa da cozinha. Na frente dela havia um pedaço de tecido de algodão que eu havia comprado meses atrás na vila e deixado esquecido numa prateleira. Era para fazer pano de prato, se não me engano, mas nunca havia chegado a isso. Nas mãos ela segurava uma agulha e os dedos se moviam com uma precisão que eu nunca havia visto de perto. Não eram movimentos apressados nem descuidados. Era o tipo de gesto que a pessoa faz quando aprendeu antes de entender o que aprendia. Gesto de infância, de músculo, de memória. Ela não me ouviu entrar. Fiquei parado por um momento sem saber o que fazer. Havia naquele quadro alguma coisa particular demais para interromper. Não íntima no sentido de invasivo, mas no sentido de verdadeira. Quando a gente flagra uma pessoa fazendo a coisa que é dela de verdade, existe um instante em que ela parece mais inteira do que em qualquer outro momento. Era isso. O Beleza me entregou. Chegou correndo pela porta dos fundos e foi direto a ela, arranhando o chão de tábua. Ela levantou os olhos, viu-me parado na entrada. Não sobressaltou, mas as mãos pararam. Voltou cedo, disse ela. Chuva vindo, respondi. Não ia conseguir terminar. Ela assentiu e olhou para o tecido nas mãos. Havia naquele olhar uma coisa pequena, quase imperceptível, que me pareceu ser vergonha. Não vergonha de culpa. Vergonha de quem foi ensinado a esconder o que gosta. Como se gostar de alguma coisa fosse um luxo que precisava de justificativa. Peguei o pano que estava na prateleira, disse ela. Se precisar dele para outra coisa, não preciso, disse eu, antes que ela terminasse. Estava ali sem uso. Ela ficou quieta. Sentei na cadeira do outro lado da mesa. Ela retomou a agulha após um momento, mas com um cuidado diferente agora, como quem sabe que está sendo visto. O que você está fazendo? Perguntei. Um remendo primeiro, disse ela, mas estava vendo se o tecido aguenta ponto mais aberto. Levantou um canto para eu ver. Havia uma fileira de pontos miúdos e perfeitamente espaçados ao longo da borda. Dá para fazer bordado simples nesse algodão. Não é tecido para coisa fina, mas aguenta desenho geométrico, flor pequena. Olhei os pontos. Não entendia nada de costura, mas entendia trabalho bem feito. E aquilo era trabalho bem feito. Você aprendeu onde? Perguntei. Ela demorou um instante. Desceu os olhos para a agulha. Com a minha mãe, disse, devagar. Como se a frase pesasse diferente do que as outras. Não disse mais nada. Eu também não perguntei. Mas alguma coisa mudou no ar da cozinha. Ficou mais carregado, não de tensão, mas daquele peso específico que existe quando um nome é dito e a pessoa não está mais aqui para ouvi-lo. A chuva chegou antes que eu esperava. Primeiro o cheiro. Aquele cheiro de terra seca que recebe água e solta um perfume que não tem nome, mas todo mundo que cresceu no cerrado conhece de cor. Depois, o barulho no telhado de zinco, que naquela casa sempre foi alto demais e que eu havia parado de reparar com os anos. Rosalina levantou os olhos para o teto quando a chuva bateu. E por um segundo, só um segundo, o rosto dela mudou. Ficou mais novo. Ficou com alguma coisa que eu reconheci como sendo de criança. Aquela reação ao barulho da chuva que a gente carrega sem saber, que sobrevive a tudo que a vida faz com a gente. Depois passou, e ela voltou para a costura. Fiz café, botei as 2 xícaras na mesa sem perguntar.
Ela murmurou obrigada, sem levantar os olhos da agulha. Ficamos assim por um tempo longo, eu com o café e o barulho da chuva, ela com o tecido e os pontos, e o silêncio entre os dois era do tipo que não pede preenchimento. Num certo momento ela disse, sem olhar para mim: minha mãe guardava os materiais num baú de madeira escura. Tinha cheiro de cedro por dentro. Uma pausa. Quando ela morreu, o baú foi ficando como se fosse sagrado. Eu não mexia em nada. Só tirava uma agulha quando precisava muito, e depois devolvia no lugar exato. Não respondi. Deixei que ela continuasse se quisesse. Até que um dia não estava mais lá, disse ela. Simplesmente. Sem raiva no tom. O que era, de certa forma, mais pesado do que se tivesse com raiva. Era o tom de quem já terminou de esperar que a dor mude de tamanho. Fiz uma pergunta que não havia planejado fazer. A carta, disse eu. Você falou em carta uma vez, no segundo dia que você estava aqui. Falou dormindo. Ela parou a agulha. Me olhou. Eu havia dito mais do que devia e sabia disso, mas já estava dito. Você me ouviu, disse ela. Não era acusação, era constatação. O quarto fica perto, disse eu. Não quis ouvir, mas ouvi. Ela ficou olhando para mim por um tempo que não soube medir. Depois, voltou os olhos para o tecido. Ficou quieta por tão longo que eu achei que ela havia decidido não responder. Minha mãe escreveu uma carta antes de morrer, disse ela por fim. Eu tinha 10 anos quando ela foi. Ela escreveu e guardou no baú. Eu nunca abri. Pausa. Guardei por 15 anos sem abrir. Por quê? Perguntei. Ela pensou antes de responder. Porque enquanto eu não abrisse, ela ainda tinha alguma coisa para me dizer, disse ela. Abrir era terminar. Aquilo ficou no ar da cozinha por um bom tempo. Eu entendi. Não do mesmo jeito que ela entendia, mas entendi. Tenho uma jaqueta velha do meu pai que nunca usei e que nunca vou usar e que fica dobrada numa prateleira do guarda-roupa. Não é a jaqueta que eu guardo. É o jeito dele de dobrar roupa, que era diferente do meu e que ficou naquelas dobras. A gente guarda o que pode. E o baú foi embora junto com a carta, disse ela, baixo. Venderam tudo, sem perguntar, sem avisar, sem nada. Não disse nada. Não havia nada a dizer que não saísse menor do que o que ela havia perdido. A chuva continuava no telhado. A agulha havia parado completamente. Ela ficou com as mãos abertas sobre o tecido, olhando para elas como quem procura alguma resposta nas próprias linhas da palma. Levantei. Fui ao galpão debaixo de chuva, o que o Beleza achou desnecessário, e ficou me olhando da varanda com cara de juízo. Mexi em algumas caixas até achar o que eu sabia que estava lá. Um baú pequeno de madeira escura que havia pertencido à minha mãe, que eu havia guardado quando ela foi e que estava ali há anos sem uso, cheio de linha velha e botões que ninguém havia pedido. Voltei encharcado, botei o baú na mesa na frente dela. Ela olhou o baú, olhou para mim. Não é o dela, disse eu logo, porque não queria que ela pensasse o que não era. É da minha mãe. Tem linha, botão, algumas agulhas que não sei se ainda prestam, mas é seu se quiser. Ela ficou olhando o baú por um tempo. Então passou os dedos na madeira, devagar, com aquela delicadeza de quem toca coisa que tem memória dentro. Não chorou. Rosalina não era de chorar fácil, eu já havia aprendido isso. Mas havia algo nos olhos dela que era da mesma família do choro. Não a água, mas a pressão que existe antes dela, quando a gente recebe uma coisa boa num momento em que estava acostumado a só perder. Obrigada, disse ela. Era a terceira vez que ela me agradecia desde que havia chegado. E daquela vez era diferente das outras duas. Daquela vez havia um peso de coisa importante atrás da palavra. Fui trocar de roupa. Quando voltei, ela estava abrindo o baú com cuidado, inventariando o que havia dentro com aquela mesma atenção precisa que colocava em tudo. O Beleza havia subido na cadeira do lado dela, o que eu não permito em princípio e que naquele momento deixei passar. Jantamos mais tarde do que o costume naquela noite. A chuva havia parado e o cerrado estava com aquele cheiro de depois que é úmido e frio e bom. Ela costurou até tarde. Eu não disse para parar.
Fiquei sentado na sala com o livro de agronomia, que nunca leio até dormir, ouvindo o leve som da agulha no tecido vindo da cozinha. Era um som pequeno, mas era um som que a casa não tinha há muito tempo. E a casa, eu fui percebendo aos poucos, precisava de som tanto quanto eu precisava. A notícia chegou numa manhã de terça-feira, na boca de seu Geraldo. Seu Geraldo é o tropeiro que passa pela minha estrada uma vez por semana com a mula carregada de sal e fofoca em partes iguais. Homem bom, de palavra honesta, mas que carrega recado sem saber o peso do que carrega, como quem entrega uma caixa sem saber o que tem dentro. Eu estava consertando o portão quando ele parou a mula. Teodoro, disse ele ajeitando o chapéu. Tem 2 homens perguntando por uma mulher na vila. Descrevem ela miúda, vestido de algodão, cabelo escuro. Dizem que ela saiu com mercadoria que não era dela. Fiquei com a chave de boca na mão, sem me mover. Quem são esses homens? Perguntei. Não são daqui, disse ele. Um deles fala que é irmão dela. O outro parece homem de recado, desses que alguém manda na frente. Agradeci. Ele tocou a mula e seguiu. Fiquei parado ali por um momento, olhando a estrada depois que ele sumiu. O sol estava quente e o terreiro estava quieto, e lá de dentro da casa vinha o cheiro de café que Rosalina havia feito antes de eu sair. Entrei devagar. Ela estava na cozinha, como sempre pela manhã, com o baú aberto ao lado e um pedaço de tecido novo sobre a mesa. Eu havia trazido da vila 3 dias antes, sem ela pedir, porque havia sobrado dinheiro da venda do bezerro e porque era a coisa óbvia a fazer. Ela havia protestado uma vez, com delicadeza, e eu havia dito que tecido era necessidade da casa, e ela havia ficado quieta com aquele jeito dela de aceitar sem perder a dignidade. Sentei na cadeira. Ela levantou os olhos do trabalho e leu alguma coisa na minha expressão, porque Rosalina lia rosto com a mesma precisão que lia tecido, identificando onde estava o problema antes de você falar. O que foi? Disse ela. Não vi razão para rodeio. Tem homens na vila perguntando por você, disse eu. Um diz ser seu irmão, o outro parece capanga. Ela ficou muito quieta. Não era o silêncio de surpresa. Era o silêncio de quem recebe uma notícia que esperava, que havia tentado não esperar, e que agora precisa reorganizar alguma coisa por dentro antes de conseguir falar. Abaixou a agulha com cuidado sobre o tecido. Juntou as mãos sobre a mesa. Olhou para elas por um momento. Então me contou. Contou com a voz firme de quem decide, num momento específico, que chegou a hora de abrir o peso que estava carregando. Não com dramaticidade, não com choro, com a precisão seca de quem inventaria fato por fato, porque deixar vago custaria mais do que ser claro. Me contou do pai, Antenor, nome que ela disse sem afeto e sem ódio, só com a neutralidade de quem já gastou os 2 e ficou sem nada. Me contou da madrasta, Firmina, e do meio-irmão Otávio, que havia acumulado dívida em nome da fazenda sem que ela soubesse e que havia tentado forçar sua assinatura em documentos que ela não havia lido direito. Me contou do baú, da carta da mãe, da venda das coisas de Clarice sem aviso. Me contou da manhã em que o pai a chamou de inútil. Essa palavra ela disse mais devagar do que as outras. Não porque doesse mais, mas porque havia guardado ela num lugar especial, como se precisasse que eu ouvisse o tamanho exato da coisa. Me contou que a encomenda que ela levava na carroça naquele dia havia sido paga com dinheiro que era dela, de uma costura que havia vendido às escondidas por meses, guardando moeda por moeda num pano dobrado atrás do forro do colchão. Não era roubo. Era o único dinheiro que havia ganho com as próprias mãos em 25 anos de casa. Otávio vai dizer que roubei, disse ela. É mais fácil para eles do que admitir que eu fui embora. Fiquei olhando para ela. Você foi embora, disse eu. Fui, disse ela, direto, sem hesitação. E não me arrependo. Então não tem nada de que se defender, disse eu. Ela me olhou com uma expressão que não soube classificar direito na hora. Era mistura de coisa, algum alívio,
alguma desconfiança ainda, e alguma coisa que era quase pergunta. Você está dizendo isso porque acredita em mim ou porque é homem que fala o que a mulher quer ouvir? Você não sabe se é verdade, disse ela. Sei o suficiente, disse eu. Como? Pensei antes de responder. Não queria dar resposta fácil. Porque pessoa que mente sobre o próprio passado não carrega aquele olhar, disse eu. Você carrega o olhar de quem sobreviveu a alguma coisa, não de quem fugiu de consequência. Ela ficou quieta. E por que, continuei mais devagar, pessoa que rouba não passa 3 semanas numa fazenda estranha trabalhando de sol a sol, sem pedir nada em troca? Ela desviou os olhos. Havia alguma coisa no rosto dela naquele momento que parecia estar perto de se desfazer, não em choro, mas naquele jeito que a gente tem de quase afrouxar quando alguém diz a coisa certa no momento em que você estava mais cansado de segurar. Ela não afrouxou, mas chegou perto. Eles vão vir até aqui, disse ela. Deixa vir, disse eu. Teodoro. Ela me olhou com firmeza. Você não precisa se meter nisso. Não é problema seu. Você está na minha casa, disse eu. Isso já faz ser meu. Ela ficou me olhando por um tempo. O Beleza entrou pela porta aberta e foi se deitar debaixo da mesa, alheio ao peso do que estava sendo dito acima dele. Tem mais, disse ela por fim. Esperei. Minha mãe tinha uma terra, disse ela. Devagar, como quem ainda está acreditando na própria frase. Eu soube disso há pouco tempo, por uma carta que uma mulher da vila me entregou. Uma velha chamada Donana, que conhecia minha mãe de antes de eu nascer. Donana disse que Clarice havia deixado escrito em cartório. Uma terra pequena, mas registrada no nome dela, e depois no meu. Fiquei quieto. Meu pai sabia, disse ela. A voz não tremeu. Sabia desde o começo e nunca me disse. Firmina provavelmente também sabia. E Otávio, que passou anos dizendo que eu não tinha nada, que não era nada, que não valia nada. Aquela última frase ela disse baixo, quase para si mesma. Me levantei, fui à janela. Olhei o cerrado lá fora, o campo limpo, a mata de galeria no fundo, o céu que estava começando a nublar de novo no horizonte. Pensei em Anita. Pensei em como o mundo trata mal as pessoas que não fazem barulho, que não brigam, que não exigem, que seguem fazendo o que lhes cabe e esperam que o resto tenha ao menos a decência de não roubar o que é deles. O mundo quase nunca tem essa decência. Você precisa de advogado, disse eu. Eu sei, disse ela, mas não tenho dinheiro para advogado. Eu tenho, disse eu. Ela ficou em silêncio. Não, disse ela. Rosalina. Não, repetiu ela, firme. Não vou dever isso a você. Olhei para ela. Ela estava de pé agora, com as mãos abertas ao lado do corpo, o queixo levantado de um jeito que eu já havia aprendido a reconhecer. Era a postura de quem foi tratado como peso a vida inteira e desenvolveu, como defesa, uma recusa absoluta de aceitar favor que pudesse confirmar essa versão de si mesmo. Entendi. Não é favor, disse eu. É empréstimo. Você me paga quando a terra for registrada no seu nome. Ela me olhou. E se não conseguir registrar? Então você me pagou em trabalho, disse eu. Essa cerca do Pasto Sul valia mais do que qualquer advogado da região. Houve um silêncio longo. Ela olhou para o baú, para o tecido sobre a mesa, para a janela aberta que deixava entrar o vento do cerrado. Existe um advogado na cidade que é honesto? Disse ela por fim. Não era concordância. Era o primeiro passo em direção a ela. Existe um, disse eu. Dr. Cláudio. Velho, devagar, mas honesto. Fez o inventário do meu pai sem me cobrar nada que não fosse justo. Ela ficou em silêncio por um momento. Quando você pode ir até a cidade? Perguntou ela. Amanhã cedo, disse eu. Ela assentiu uma vez, seca, firme, sem exagero. Então vou, disse ela. Voltei à mesa. Sentei. Ela voltou para a costura, mas havia alguma coisa diferente no jeito que segurava a agulha. Não mais aquela leveza de quem cose para se manter inteira, mas a concentração de quem está preparando alguma coisa.
como se os pontos no tecido fossem também pontos que ela estava costurando em si mesma, juntando partes que haviam ficado separadas por tempo demais. Naquela noite não falamos muito, mas antes de eu ir dormir, ela disse sem olhar para mim: Teodoro. Uma pausa. Obrigada por acreditar. Não respondi de imediato. Fiquei pensando na palavra certa. Não é difícil acreditar em quem não pede para ser acreditado, disse eu por fim. É mais fácil do que você pensa. Ela não disse mais nada. Mas quando passei pelo corredor em direção ao meu quarto, ouvi o som da agulha recomeçar na cozinha. Regular, firme, paciente. E soou, naquela noite, menos como refúgio e mais como preparo. Otávio apareceu numa sexta-feira. Eu estava no terreiro quando ele chegou, a cavalo, com o outro homem atrás. Aquele que seu Geraldo havia descrito como homem de recado. Era mais velho, de chapéu de couro e expressão de quem foi contratado para intimidar, e já fez isso suficientes vezes para não precisar mais se esforçar. Otávio, eu reconheci pela descrição que Rosalina havia me dado sem querer, nas pequenas coisas que ela dizia quando falava da família, nos detalhes que escapavam antes que ela pudesse retê-los. Homem novo ainda, uns 30 anos, bem vestido demais para a estrada que havia percorrido, o tipo que usa a roupa como argumento. Desci a enxada devagar e fiquei parado. Eles pararam os cavalos a uns 10 metros de mim. Otávio olhou ao redor com aquele jeito de quem avalia a propriedade alheia em termos de quanto vale e quanto custa tomar. Depois me olhou. Bom dia, disse ele. Tom de quem cumprimenta por protocolo, não por educação. Estou procurando uma mulher, minha irmã. Me disseram que ela pode estar aqui. Quem disse? Perguntei. Ele sorriu de um jeito que não era sorriso. A região fala, disse ele. A região fala muita coisa, disse eu. Nem tudo é verdade. O homem de recado mexeu no cavalo, levemente. Eu notei. Não me movi. Olha, disse Otávio, com aquele tom de quem decide ser razoável como estratégia. Não precisa complicar. Ela saiu de casa com pertences que não eram dela. A família quer só resolver isso em paz. Se ela estiver aqui, você nos faz um favor, nos indica onde ela está e cada um segue o seu caminho. Que pertences? Perguntei. Ele hesitou um instante. Apenas um. Dinheiro, disse ele. E documentos da família. Documentos de que natureza? Perguntei. Outro instante de hesitação. Menor, mas estava lá. Isso é assunto de família, disse ele. O tom havia mudado. Menos razoável agora. Então leve para a família, disse eu. Aqui não tem ninguém que você está procurando. Ele me olhou por um tempo. Estava recalculando alguma coisa. Eu via isso no jeito que os olhos dele ficaram parados, enquanto o resto do rosto tentava manter a compostura. Olha, amigo, disse ele mais baixo agora, como quem oferece confidência. Eu entendo que você pode não saber em que se meteu, mas essa mulher tem história. Não é quem parece ser. Você estaria se fazendo um favor. Já disse o que tinha a dizer. Interrompi eu, sem levantar a voz. Não precisava. Não tem ninguém aqui que você está procurando. E essa estrada é pública até o portão. Depois do portão é propriedade minha. O homem de recado olhou para Otávio. Otávio ficou me encarando por um momento, avaliando, medindo, tentando encontrar o lugar onde eu cedia. Não encontrou porque não havia. Você vai se arrepender de se meter nisso, disse ele. Pode ser, disse eu. Mas hoje não. Eles foram embora. Fiquei parado no terreiro até o barulho dos cavalos sumir na estrada. Então expirei devagar, como quem solta um peso que estava segurando sem perceber, e virei para a casa. Rosalina estava na varanda. Eu não sabia há quanto tempo ela estava ali. Estava com as mãos nos bordões da varanda, quieta, e havia no rosto dela uma expressão que eu não havia visto antes. Não era medo, porque Rosalina não era de medo visível. Era alguma coisa mais antiga do que medo. Era o reconhecimento de alguém que sabe que a ameaça é real porque já a conhece de perto. Você ouviu, disse eu. Ouvi, disse ela.
Subi os degraus da varanda e parei ao lado dela. Ficamos os dois olhando a estrada por onde Otávio havia sumido. Ele vai voltar, disse ela. Vai, concordei. Mas agora, com o Dr. Cláudio envolvido, o terreno mudou. Homem que volta depois que advogado já foi acionado está pisando em chão diferente. Ela ficou quieta por um momento. Você não tinha obrigação de fazer o que fez, disse ela. Eu sei, disse eu. Poderia ter me entregado e resolvido logo. Virei para ela. Ela continuava olhando a estrada, o queixo levantado do jeito que eu já conhecia. Rosalina, disse eu. Ela me olhou. Isso nunca foi uma opção, disse eu. Ela ficou me olhando por um tempo. Havia alguma coisa no rosto dela se reorganizando, não dramaticamente, não com lágrima nem com gesto. Era interno, aquele tipo de reorganização que a gente não vê acontecer, mas percebe no resultado, como quando o céu muda de luz entre um momento e outro, sem que você pegue o exato instante da mudança. Preciso te contar uma coisa, disse ela por fim. Sentamos no banco da varanda. O que eu havia consertado naquela semana, porque o encosto quebrado havia ficado me incomodando mais do que devia. Ela ficou com as mãos no colo, olhando para o terreiro. Donana me deu mais do que a informação sobre a terra, disse ela. Me deu um endereço, um cartório na cidade onde minha mãe registrou a escritura antes de morrer. Minha mãe sabia que estava doente há mais tempo do que disse a qualquer um. Foi ao cartório, registrou a terra no meu nome, deixou cópia com Donana por precaução. Uma pausa. Donana guardou por 15 anos esperando que eu aparecesse ou que eu crescesse o suficiente para precisar. Então a escritura existe, disse eu. Existe, disse ela. Mas meu pai assinou o documento posterior dizendo que a terra era dele, dizendo que eu havia renunciado à herança quando ainda era menor de idade. A voz não tremeu, mas ficou mais cuidadosa. Como quando a gente fala de coisa que dói e não quer que a dor apareça na voz. Eu tinha 12 anos quando ele assinou isso. 12 anos e ninguém me perguntou nada. Fiquei quieto. Dr. Cláudio disse que tem recurso. Continuei ela. Disse que a assinatura de menor não tem validade para renúncia de herança sem tutela judicial. Disse que o documento do meu pai pode ser contestado. Pequena pausa. Mas vai demorar. E vai custar. Já falamos sobre o custo, disse eu. Já falamos, concordou ela. E não discutiu desta vez. Havia algo que havia cedido nela em relação àquilo. Não a dignidade, mas a resistência que vinha junto com ela. Aquela que às vezes a gente carrega não porque é necessária, mas porque é o único escudo que aprendeu a usar. O sol estava caindo. O Beleza veio se deitar entre os nossos pés, alheio e presente, do jeito que os cachorros sabem ser. Meu pai vai aparecer também, disse ela. Otávio não faz nada sem ele saber. É covarde desse jeito. Faz o trabalho sujo, mas precisa de autorização. E quando ele aparecer, vai encontrar o que encontrou hoje, disse eu. Ela me olhou de lado. Você não tem medo de confusão? Perguntou ela. Não era desafio, era pergunta honesta. Pensei antes de responder. Já tive medo de muita coisa na vida, disse eu. Tive medo de perder a Anita durante o parto e perdi. Tive medo de não saber ser pai e não tive a chance de tentar. Tive medo de ficar sozinho e fiquei. Fiz uma pausa. Depois de um certo ponto, o medo de confusão fica pequeno perto do medo de fazer a coisa errada por covardia. Ela ficou quieta por um tempo longo. Você nunca me falou sobre ela, disse ela devagar. Sobre Anita. Era a primeira vez que ela usava o nome. Eu havia mencionado uma vez, semanas atrás, e ela havia guardado sem fazer perguntas. Agora estava usando com aquele cuidado de quem pega objeto frágil. Não costumo falar, disse eu. Eu sei, disse ela. Não precisa. Não, disse eu. E fiquei em silêncio por um momento decidindo. Mas posso, ela esperou. Anita era quieta, disse eu. Do tipo de quieto que não é timidez, é escolha. Ela observava tudo antes de falar e quando falava era sempre certo. Pausa. Casamos jovens. Eu tinha 26, ela 23. Foram 4 anos bons. Não perfeitos.
Fazenda nunca é perfeita. Vida nunca é perfeita. Mas bons. Do tipo de bom que você só reconhece depois que vai embora. Rosalina não disse nada. Apenas ouvia. Quando ela engravidou, o mundo ficou maior, disse eu. É a única forma que sei explicar. Como se tudo que eu havia construído aqui finalmente tivesse destinação. A voz ficou mais lenta. E então, numa madrugada de setembro, o mundo encolheu mais do que nunca havia sido. Fiquei quieto. Levei 2 anos para conseguir dormir a noite inteira depois disso, disse eu. Não de tristeza, exatamente. De culpa. Aquele tipo de culpa sem lógica que a gente sabe que não faz sentido, mas carrega mesmo assim. Como se eu pudesse ter feito diferente alguma coisa que não tinha como fazer diferente. Eu conheço esse tipo de culpa, disse ela baixinho. Olhei para ela. Eu sei que você conhece, disse eu. Ficamos em silêncio. Não era silêncio de tristeza compartilhada. Era algo mais tranquilo do que isso. Era o silêncio de 2 pessoas que entenderam num determinado momento que a dor do outro não precisava ser explicada para ser reconhecida. Que às vezes a coisa mais honesta que você pode fazer por alguém é simplesmente não fingir que não vê o peso que eles carregam. A noite foi chegando devagar, como sempre no cerrado. Primeiro a cor laranja, depois o roxo, depois o azul escuro que precede as estrelas. O João de Barro cantou lá no Pequi. Algum bicho mexeu no mato além da cerca. Vamos jantar, disse ela por fim. Levantou-se, sacudiu levemente o vestido, foi para dentro. Eu fiquei mais um momento no banco. Fui pensando que havia algo de estranho e de certo acontecendo naquela fazenda. Estranho porque eu havia passado anos construindo silêncio como proteção, e agora havia convidado alguém para dentro dele. Certo, porque, e isso eu só estava começando a entender, o silêncio que eu havia construído não era proteção. Era apenas solidão com boa postura. E havia uma diferença enorme entre as 2 coisas. Entrei quando o cheiro do feijão chegou até a varanda. E a casa, que já havia mudado de luz nas últimas semanas, parecia ter mudado de temperatura também. Mais quente, não de calor de agosto, de presença. Antenor apareceu numa manhã de segunda-feira. Veio sozinho, o que me surpreendeu. Havia esperado que viesse com Otávio, com o homem de recado, com algum escudo humano que justificasse a postura. Mas veio sozinho, num cavalo baio, que havia sido bom animal em outro tempo, e que agora carregava a idade nas ancas e no passo. O próprio Antenor carregava a mesma coisa. Era um homem que havia sido maior em algum momento anterior, e que o tempo havia ido reduzindo, não com crueldade súbita, mas com aquela paciência lenta que o tempo tem para fazer esse trabalho. Eu estava na varanda quando ele chegou. Rosalina estava na cozinha. Ela havia ouvido o portão ranger. Sempre ouvíamos, e eu havia dito o nome antes mesmo de ele desmontar, porque reconheci a descrição que ela havia me dado meses atrás, sem perceber que me dava. Homem alto que anda curvado, como se estivesse sempre se defendendo de uma pancada que já passou. Ela não veio para a varanda, ficou onde estava. Eu desci os degraus e fui ao encontro dele no terreiro. Ele desceu do cavalo com o cuidado de quem tem joelho ruim. Amarrou o animal no mourão sem pressa. Então me olhou, e eu o olhei, com aquela avaliação mútua e silenciosa que 2 homens fazem quando sabem que o que vem a seguir é importante. Você é Teodoro, disse ele. Sou, disse eu. Me chamo Antenor Brito, disse ele. Vim falar com minha filha. Ela sabe que você está aqui? Perguntei. Ele hesitou. Não, disse ele. Então precisa saber antes de qualquer conversa, disse eu. Entrei na casa. Rosalina estava de pé perto do fogão, com as mãos paradas sobre a mesa, olhando a janela que dava para o lado errado do terreiro. Ela não havia visto, mas havia entendido pelo meu silêncio quando entrei. É ele, disse eu. Ela ficou quieta por um momento. Não era hesitação de medo. Era o tipo de pausa que a gente faz quando está se organizando por dentro, juntando os pedaços que precisam estar no lugar certo antes de enfrentar alguma coisa que você ensaiou e temia ao mesmo tempo.
Ele veio sozinho? Perguntou ela. Sozinho, disse eu. Ela assentiu uma vez. Secou as mãos no pano de prato. Endireitou os ombros. Não de arrogância, mas daquele jeito específico de quem não vai entrar num momento importante curvado. Vou falar com ele, disse ela. Eu fico perto, disse eu. Ela me olhou. Havia naquele olhar uma gratidão que ela não transformou em palavra, e eu aprendi a ler essas coisas nela. O que ela dizia com o rosto quando as palavras ficavam pequenas demais ou grandes demais para o momento. Saímos juntos. Antenor estava parado no terreiro, o chapéu nas mãos, olhando ao redor com aquela expressão de homem que chega a lugar alheio e tenta não deixar aparecer que está avaliando. Quando nos viu, ficou quieto. Os olhos foram primeiro para mim, depois para ela, e quando chegaram nela, ficaram parados. Eu me perguntei o que ele estava vendo. Se estava vendo a filha que havia chamado de inútil, ou se estava vendo outra coisa. Alguém que havia ficado de pé depois de tudo, que havia encontrado chão por conta própria, que havia crescido de um jeito que ele não havia autorizado e que aconteceu mesmo assim. Rosalina, disse ele. A voz era mais velha do que eu esperava, mais cansada. Pai, disse ela. Seco. Não era afeto nem raiva. Era apenas reconhecimento, como quando a gente nomeia uma coisa que está ali, independentemente do que sente por ela. Houve um silêncio. Posso sentar? Perguntou ele. Ela olhou para mim. Eu trouxe o banco de fora e o encostei na sombra da varanda. Ele sentou com o cuidado dos joelhos ruins. Nós ficamos de pé. Não por estratégia de poder, mas porque sentar ao lado dele naquele momento não era coisa que nenhum dos dois queria fazer. Otávio me contou o que aconteceu, disse Antenor, com o homem dele aqui. Otávio manda homem de recado antes de vir ele mesmo, disse ela. Sempre foi assim. Ele não respondeu a isso. Ficou olhando o chapéu que rodava entre os dedos. Vim porque, começou ele. Parou, recomeçou. Vim porque a situação foi longe demais e eu fui covarde tempo demais. O terreiro ficou muito quieto. Eu olhei para Rosalina. Ela estava absolutamente imóvel. O rosto não havia mudado, mas havia algo nos olhos que era diferente. Não amolecimento, não perdão prematuro, mas atenção. O tipo de atenção que a gente dá para coisa que não esperava ouvir e ainda não sabe o que fazer com ela. Eu sabia da terra da sua mãe, disse ele, devagar. Cada palavra custando alguma coisa que ele havia guardado por anos. Sabia desde que ela morreu. Clarice me disse antes de ir. Disse que havia registrado em cartório. Disse que era para você. Pausa. Eu não mexi no começo. Achei que estava preservando. Que uma menina não precisava de terra, precisava de família. Eu tinha família, disse Rosalina. A voz estava quieta. Até você trazer Firmina. Antenor não discutiu. Eu errei nisso, disse ele. Eu sei que errei. Firmina era boa para mim e eu fui cego para o que ela fazia com você. Ou fingi ser cego. Fez uma pausa longa. Que é pior. Rosalina ficou quieta. Quando Otávio cresceu e começou com as dívidas, continuou ele, Firmina convenceu que a terra de Clarice podia resolver, que você havia renunciado, que o papel estava em ordem. Eu deixei. Eu assinei o que não devia assinar e deixei porque era mais fácil. A voz ficou mais baixa. Chamei você de inútil naquele dia, porque estava com vergonha. Porque você me olhou de um jeito que a Clarice olhava quando eu errava, e eu não soube lidar com isso de outra forma. O silêncio, depois daquilo, foi diferente dos outros silêncios. Era o tipo de silêncio que existe depois que uma verdade grande é dita em voz alta pela primeira vez. A verdade já existia antes, todos sabiam, mas havia ficado não dita por tanto tempo que ganhara o peso de segredo. E segredo, quando é revelado, deixa um espaço novo no ar. Rosalina ficou olhando para o pai por um tempo longo. Eu a observei. Vi o trabalho interno que ela estava fazendo, não para perdoar. Isso era grande demais para uma manhã de segunda-feira, mas para decidir o que fazer com aquilo que havia recebido. Ela não era do tipo que reage antes de entender. Era do tipo que entende antes de reagir, mesmo quando entender custa.
O que você veio fazer aqui, pai? Disse ela por fim, direto, sem crueldade, mas sem suavidade também. Veio pedir perdão ou veio resolver o que está errado? Ele a olhou. Vim assinar o que precisar assinar, disse ele. A terra é sua, sempre foi, e o documento que assinei pode ser desfeito se eu assinar outro. Rosalina ficou imóvel. Dr. Cláudio disse a mesma coisa, disse ela mais baixo. Mas disse que você precisaria concordar. Eu concordo, disse ele. Simples, direto, sem dramaturgia. Vou até o cartório quando você quiser. Assino o que precisar. E Otávio? Perguntou ela. Antenor ficou quieto por um momento. Otávio vai reclamar, disse ele. Mas a terra não é dele. Nunca foi. O que ele fez com as dívidas da fazenda é problema dele, não da herança de Clarice. Pausa. Já disse isso a ele antes de vir aqui. Não foi conversa fácil. Imagino que não, disse ela. Ficamos em silêncio por um tempo. O Beleza havia saído de dentro e ficava farejando as botas de Antenor com aquela curiosidade sem cerimônia. O velho olhou para o cachorro de um jeito que me pareceu ser alívio. Ter onde pousar os olhos enquanto o resto do momento pesava. Eu não vou te pedir para me perdoar, disse Antenor sem olhar para ela. Sei que não é coisa que se pede numa manhã. Pausa. Mas vim porque a Clarice teria vindo, porque o que foi feito em nome dela foi o pior de tudo, e eu precisava desfazer o que ainda dá para desfazer. Rosalina ficou quieta por um longo tempo. Eu estava parado a uns 3 passos dela e podia ver o perfil do rosto. O queixo firme, a linha da testa, o olho que estava olhando o horizonte mais além do terreiro, mais além da cerca torta do fundo, mais além do cerrado. Como quem está olhando para dentro de alguma coisa muito distante que só ela podia ver. Quinta-feira, disse ela por fim. Você vem aqui na quinta, 6 da manhã, e a gente vai junto ao Dr. Cláudio. Pausa. Sozinhos. Sem Otávio, sem homem de recado, sem mais ninguém. Tá bom, disse ele. E não precisa de hospedagem aqui, disse ela. Não era crueldade, era limite. Tem pousada na vila. Ele assentiu. Sem protestar, sem parecer surpreso, como quem sabe que o limite é justo. Levantou do banco com o esforço dos joelhos ruins. Pegou o chapéu, colocou na cabeça, foi ao cavalo, desatou o animal do mourão com mãos que tremiam levemente. Eu notei, não sei se ela notou, e montou devagar. Na sela, ficou parado por um momento, olhando para ela. Você ficou parecida com ela, disse ele, baixo, quase para si mesmo, com a Clarice, mais do que eu via quando você estava em casa. Ela não respondeu. Ele tocou o cavalo e foi embora pela estrada. Ficamos parados no terreiro, até o som dos cascos sumir. O Beleza foi farejar o lugar onde o cavalo havia ficado amarrado, como cachorro que faz inventário do que passou. Não olhei para Rosalina imediatamente. Dei a ela o tempo que achei que precisava. Depois de um momento, ouvi o respirar dela mudar. Não foi choro, não chegou a ser choro, mas foi aquela coisa que existe na fronteira dele, quando o corpo inteiro solta de uma vez o que estava segurando. Um expirar longo, fundo, como quem finalmente posa no chão algo que havia carregado em braços por tanto tempo que havia esquecido o peso. Quando olhei, ela estava com os olhos fechados e as mãos abertas ao lado do corpo. Não disse nada. Não tinha o que dizer que não diminuísse o momento. Depois de um tempo, ela abriu os olhos, olhou para as próprias mãos, depois para mim. Vou fazer café, disse ela, e foi para dentro. Eu fiquei mais um momento no terreiro, olhando a estrada vazia. Pensei em como o peso de algumas coisas não vai embora de vez. Vai ficando menor, mais manejável, mas não desaparece. E talvez não deva desaparecer, porque o que dói faz parte do que formou, e arrancar a dor às vezes arranca junto o que a pessoa se tornou por causa dela. Pensei em Anita. Pensei no meu próprio pai, que havia morrido sem me dizer metade do que precisava dizer e com quem eu havia feito as pazes póstumamente em conversas que tive com a foto dele na parede do escritório ao longo de anos.
Pensei que algumas coisas se encerram sem se resolver e que encerrar às vezes é suficiente. Entrei quando o cheiro do café chegou até a porta. Ela estava de pé com as 2 xícaras na mão me esperando. Sem drama, sem olho vermelho, sem necessidade de comentário sobre o que havia acontecido. Só o café, só o silêncio bom, só a manhã seguindo. Peguei minha xícara e ficamos os 2 parados na cozinha por um tempo, bebendo devagar, enquanto o cerrado lá fora ia aquecendo com o sol que subia. A terra foi registrada numa quarta-feira de manhã, 3 semanas depois da visita de Antenor. Não foi rápido nem simples. Nunca é, com cartório e lei e papel que precisa de carimbo e de assinatura e de reconhecimento de firma e de mais carimbo. Dr. Cláudio havia nos advertido desde o começo. A justiça caminha, mas caminha no passo dela, não no nosso. E caminhou. Houve idas e vindas à cidade. Documentos que precisavam ser buscados em arquivos que ninguém havia consultado em anos. Um escrivão velho que precisava de 3 dias para fazer o que outro faria em 1. Uma contestação de Otávio, que Dr. Cláudio desmontou, com uma calma profissional que parecia quase tédio. Antenor cumpriu o que havia prometido. Apareceu na quinta-feira cedo, como combinado, e foi com Rosalina ao cartório sem reclamar, sem demorar, sem tentar renegociar nada que havia dito. Assinou os papéis que precisavam de sua assinatura com a letra larga e trêmula de quem já passou dos 60. Quando terminou, devolveu a caneta ao escrivão, levantou e disse que ia embora. Rosalina ficou de pé ao lado da mesa, com os documentos nas mãos, e os 2 se olharam por um momento. Não houve abraço, mas houve um aceno de cabeça de Antenor, pequeno, sério, que era, na linguagem dele, mais do que muita coisa que homens dizem com palavras longas. Ela correspondeu com o mesmo gesto. E foi o suficiente por agora. Eu soube de tudo isso depois, quando voltamos para casa naquela tarde. Ela me contou no caminho, sentada ao meu lado na carroça, porque eu havia levado a carroça para a cidade, a mesma carroça que havia trazido ela semanas antes, o que não deixou de me ocorrer como um tipo de simetria que eu não havia planejado, mas que estava ali, do mesmo jeito. Ela contou com a voz tranquila de sempre, mas havia algo diferente nela. Não euforia, porque Rosalina não era de euforia, mas uma espécie de solidez nova, como quando uma parede que estava com a base comprometida é finalmente escorada do jeito certo. Ela não estava mais leve, estava mais firme. Tem diferença. Quando chegamos em casa, eu cuidei do cavalo e ela foi para dentro. Quando entrei, ela estava sentada à mesa da cozinha com o documento à frente. A escritura com o nome dela impresso, o carimbo do cartório, as assinaturas em ordem. Ficou olhando por um tempo longo, com as mãos abertas sobre a mesa sem tocar o papel, como quem ainda não acredita que a coisa é real. Então encostou os dedos na borda do documento, devagar. É seu, disse eu. É, disse ela, baixo, como se estivesse experimentando a palavra. Não disse mais nada. Fui esquentar o feijão. Os dias depois disso foram diferentes, de um jeito que demorei para nomear. A fazenda era a mesma, o serviço era o mesmo. A roça, o gado, a cerca, o milho que estava começando a espigar no campo leste. O Beleza continuava dormindo debaixo da cadeira dela. O telhado de zinco continuava fazendo barulho na chuva. O Raio continuava sendo o cavalo mais lento e mais confiável que já montei. Mas havia algo que havia mudado na estrutura das coisas, do jeito que muda quando uma tensão que você nem sabia que existia se resolve. E só depois que vai, você percebe o quanto havia pesado. Rosalina havia ficado. Não era óbvio. Havia pensado nisso nas semanas anteriores, com aquele cuidado de quem toca assunto quente. Ela tinha terra agora, tinha documento, tinha o recurso que precisava para começar em outro lugar. Podia ir. A fazenda dela ficava a 3 horas dali. Terra boa que havia estado mal cuidada por anos, mas que era dela de direito, e que podia ser refeita com tempo e trabalho. Ela tinha tudo o que precisava para ir embora. E ficou. Não disse que ficava.
Não houve conversa sobre isso. Não há conversa explícita, aquela que você planeja e fica com o coração acelerado antes. Foi diferente. Foi como a maioria das coisas reais é. Aconteceu por acumulação, por pequena escolha repetida, por dia após dia em que ela acordou e fez café e foi para o trabalho, e eu acordei e fui para o pasto e voltamos os dois para a mesma mesa no fim do dia. Até que numa tarde eu estava consertando a dobradiça da janela do quarto dela, que rangia desde que eu me lembro e que finalmente havia me incomodado o suficiente para agir. E ela entrou com café e ficou encostada na parede me olhando trabalhar e disse sem introdução: "Preciso ir à minha terra na próxima semana, ver o estado em que está." "Eu te levo", disse eu. Ela ficou quieta por um momento. "Você não precisa", disse ela. "Preciso não", concordei. "Mas quero." Ela ficou me olhando. Aquela avaliação que eu já conhecia tão bem, não desconfiança, não mais, mas o hábito antigo dela de conferir antes de aceitar, de não receber coisa boa sem entender o que estava por trás. "Por que quer?" perguntou ela. Larguei a chave de fenda. Me virei para ela. Tinha pensado naquilo. Tinha pensado muito mais do que um homem que aprendeu o silêncio como língua principal pensa sobre a maioria das coisas. Havia passado semanas com aquelas palavras se organizando e se reorganizando, achando forma e perdendo, até que uma noite eu havia entendido que não havia forma certa, que era uma daquelas coisas que a pessoa diz ou não diz, e que o jeito que sai é o jeito que sai, e que esperar o momento perfeito era outra maneira de não fazer nada. "Porque faz meses que você chegou aqui com uma roda quebrada", disse eu. "E nesse tempo eu aprendi a diferença entre viver numa casa e viver num lugar." Pausa. "Essa fazenda era uma casa, agora é um lugar, e isso aconteceu porque você está aqui." Ela ficou absolutamente quieta. "Teodoro", disse ela, baixo. "Não estou pedindo nada", disse eu, antes que ela precisasse me dizer o que eu já sabia que ela pensava. "Não estou propondo troca nem cobrando o que foi feito. Estou te dizendo uma coisa que é verdade e que eu devia ter dito antes, mas que demorei porque não sou bom nisso." Fiz uma pausa. Nunca fui bom nisso. Ela ficou me olhando por um tempo que não soube medir. "Eu sei que você não é", disse ela por fim. E havia no tom uma coisa que não era crítica. Era quase ternura, daquele tipo preciso e sem exagero que ela tinha para tudo. "Sabe de mais alguma coisa?" perguntou ela. "O quê?" disse eu. "Que eu também aprendi a diferença", disse ela, "entre sobreviver num lugar e querer estar nele." O quarto ficou quieto. Lá fora, o cerrado fazia aquele barulho de fim de tarde que é vento e pássaro, e o gado chamando lá no pasto. E o Beleza latiu uma vez para alguma coisa no mato e depois se calou. E a luz que entrava pela janela que eu havia estado consertando era daquela cor de ferrugem que eu sempre achei bonita demais para o tanto de coisa que carregava. Ela deu um passo, ficou à minha frente. E então fez uma coisa que não esperava. Levantou a mão e encostou a palma no meu rosto, quieta, firme, com aquela mão que tinha calos de agulha nas pontas dos dedos e arranhado de arame no dorso e que havia trabalhado a vida inteira sem que ninguém reconhecesse o trabalho. Fiquei parado. "Você é um homem bom, Teodoro Alves Cândido", disse ela. Simples, direto, sem enfeite. Não disse nada. Não havia o que dizer que não saísse menor. Cobri a mão dela com a minha. E ficamos assim por um momento, parados naquele quarto com a janela consertada e a luz de ferrugem e o cerrado lá fora. Duas pessoas que haviam aprendido a carregar peso sozinhas e que estavam pela primeira vez em muito tempo considerando a possibilidade de não ter que fazer isso. Casamos em abril. Não foi cerimônia grande. Não queríamos grande. Seria desonesto ao que éramos. Foi na sede da fazenda com o doutor. Cláudio como testemunha, uma vizinha de Rosalina que havia se tornado amiga, o seu Geraldo que chorou mais do que qualquer um e depois negou, e o padre que veio da vila e que era homem de poucas palavras, o que combinava conosco.
Rosalina usou um vestido que ela própria havia costurado, algodão branco de trama fechada, bordado simples na barra e no colarinho, feito com linha que ela havia comprado com o primeiro dinheiro que ganhou, vendendo costura na vila. Não me disse quanto havia trabalhado nele. Eu vi o bordado e calculei as horas, e o número me pegou no peito de um jeito que não estava esperando. Ela havia costurado o vestido de casamento com as próprias mãos. Aquilo, mais do que qualquer palavra trocada antes, me diz quem ela era. Unimos as terras no papel, mas no trabalho já haviam sido unidas há meses, sem combinar, pelo mesmo processo de dia após dia que havia unido todo o resto. A fazenda dela, que estava descuidada, foi sendo retomada aos poucos. Contratamos 2 peões. Rosalina abriu uma pequena oficina de costura num cômodo que havia ficado vazio, e o que começou como serviço para as mulheres da vila virou, em menos de um ano, algo que as pessoas vinham de outros lugares buscar. Não só roupas, mas bordados, enxovais, coisas feitas com aquela precisão e aquele cuidado que ela havia preservado por anos a fio dentro de si mesma contra tudo que tentou tirar dela. O que Firmina havia jogado fora voltou multiplicado. Eu gostava de ver isso, não com orgulho de dono. Nunca fui dono de nada que fosse dela. Com aquele tipo de satisfação que a gente sente quando o mundo acerta por uma vez, quando a coisa que foi desprezada encontra o lugar onde é reconhecida, quando a pessoa que foi tratada como sobra vira centro. Tivemos 2 filhos. O primeiro foi homem. Chamamos de Pedro. E quando ela perguntou, antes de escolher, se eu tinha certeza, eu disse que tinha e era verdade. Não era peso, era continuação. Era o jeito que encontrei de dizer ao filho que havia ficado 7 horas no mundo, que ele não havia sido esquecido, que havia deixado marca, que o nome dele havia sobrevivido nessa terra, que ele nunca viu, mas que de alguma forma pertenceu. A segunda foi menina. Clarice, e esse nome foi de Rosalina, e quando ela disse, eu entendi sem precisar de explicação. Criamos os 2 numa casa onde ninguém precisava pedir licença para ocupar espaço, onde o trabalho era ensinado como dignidade, não como punição, onde a costura era ofício respeitado e a terra era herança honesta e o silêncio era o silêncio bom, o que existe entre pessoas que não precisam de barulho para se saber juntas. Numa tarde de abril, anos depois, tantos que já havia parado de contar com precisão, eu estava no terreiro com o Pedro, ensinando ele a esticar arame de cerca, que é serviço de paciência e de mão firme, e que todo homem que mexe com terra precisa saber. Da varanda vinha o som da voz de Rosalina, ensinando a Clarice alguma coisa. Eu não ouvia as palavras, só o tom, que era aquele tom baixo e preciso que ela usava quando estava passando alguma coisa importante. Olhei para a varanda e as vi as 2 curvadas sobre um pedaço de tecido, a cabeça da menina quase encostando na cabeça da mãe. Fiquei parado com o arame na mão, olhando aquilo. Pedro percebeu que eu havia parado e me olhou com aquela expressão dos 12 anos que é meio impaciência e meio curiosidade. O que foi, pai? Disse ele. Nada, disse eu, só olhando. Ele seguiu o meu olhar até a varanda, viu a mãe e a irmã, não entendeu o que havia para olhar e voltou para o arame com aquela praticidade da infância que ainda não aprendeu a parar para as coisas pequenas. Vai aprender. Voltei ao trabalho. Mas fiquei com aquela imagem, as 2 na varanda, o tecido, o tom da voz, guardada do jeito que guardo as poucas coisas que reconheço na hora como sendo do tipo que não volta. O cheiro do cerrado depois da primeira chuva, o passo do raio na estrada de terra, a manhã em que encontrei uma mulher sentada na beira da valeta com o olhar de quem havia desistido de pedir ajuda. Pensei em tudo que havia entre aquela manhã e essa tarde. Pensei em Anita, que eu nunca vou deixar de pensar, mas com aquela paz que foi chegando aos poucos, sem que eu pedisse e sem que eu merecesse, do jeito que a paz às vezes chega quando a gente finalmente para de brigar com o que não tem como mudar.
Pensei em como a vida tem um jeito de continuar que não é traição ao que ficou para trás, que continuar não é esquecer, que construir de novo não é fingir que o que ruiu não ruiu. Pensei em como eu havia passado anos achando que o silêncio era proteção, quando era apenas solidão, que havia aprendido a ter boa postura. E pensei, não pela primeira vez, mas com uma clareza que naquele tarde era particular, que a coisa mais corajosa que eu havia feito na vida não foi enterrar 2 caixões no mesmo dia e ficar de pé. Foi abrir o portão aquela manhã para uma mulher com uma roda quebrada e um olhar de quem havia desistido de pedir. Foi isso. Foi um portão aberto. E olha o que cresceu. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rosalina e eu ficamos sentados na varanda como ficamos quase todas as noites. Ela com o bordado nas mãos, eu com o café que esfria antes de eu terminar, porque fico olhando o cerrado em vez de beber. A lua estava cheia e clara, daquelas que iluminam o campo limpo de um jeito que parece irreal, que parece coisa inventada. Ela costurava sem olhar para mim. Eu olhava o campo sem olhar para ela. Depois de um tempo ela disse, sem levantar os olhos do tecido, Teodoro, disse eu sou feliz. Ficou quieto o cerrado, ficou quieta a noite. Eu olhei para ela. Ela não levantou os olhos do bordado, mas havia um pequeno sorriso no canto da boca. Não de felicidade de novela, não de final de conto. Era o sorriso de quem diz uma coisa verdadeira e sente o peso dela enquanto fala e fica bem com esse peso. Eu sei, disse eu. Ela levantou os olhos. Você também? Disse ela. Pensei. E pensei de verdade, do jeito que a pergunta merecia. Não a resposta rápida, não a gentileza automática, mas a resposta honesta, a que você encontra quando vai fundo o suficiente para ver o que está lá de verdade. Sim, disse eu. Também. Ela voltou ao bordado. Eu voltei ao cerrado, e a noite continuou, tranquila e clara, sobre a terra que era nossa e sobre a casa que havia aprendido, depois de tudo, a ser um lugar.